Olá, Paz do Senhor. Ontem eu coloquei uma palavra aqui que vem nos falar a respeito das armaduras de Deus. E o Senhor colocou no meu coração para estarmos meditando nessa palavra por esses dias. E diariamente eu vou estar colocando algo a respeito dessas armaduras. Hoje nós vamos falar sobre os dardos inflamados do maligno e como combatê-los. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu comentário, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. Vamos andar juntos por um tempo. Você que tiver o seu pedido de oração, coloque aqui. Se não quiser citar nomes, não precisa, mas ponha, porque eu estou sempre em oração pela vida de cada um que passa por esse canal, por esses canais que eu tenho colocado a palavra. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor tem visitado, porque o Senhor, quando nos incomoda para orar por alguém, é porque Ele quer trabalhar na vida dessa pessoa. Então, deixe o seu pedido de oração, vamos orar. Dificilmente eu ponho oração aqui, mas diariamente, no meu particular, eu oro por cada um que ouve essas palavras que o Senhor tem dado a direção. Amém? Glória a Deus. Em Efésios 10:16 nos fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Os dardos inflamados do maligno são uma metáfora bíblica usada pelo apóstolo Paulo para descrever ataques espirituais estratégicos, como sentimentos de ansiedade, medo, preocupações, dúvidas, intriga, ciúmes, perturbação, malícia, sentimento de incapacidade, palavras lançadas sobre si pelo seu próprio pensamento. O combate a esses ataques é feito através do uso do escudo da fé e da imersão na palavra de Deus. Glória a Deus. Os dardos inflamados, historicamente, eram armas de arremesso com pontas de metal. Num contexto espiritual, eles representam investidas que visam causar incêndios internos e prejuízos espirituais. Exemplos comuns, como esses que eu já citei. E vamos ver aqui sobre as sugestões mentais, que são os pensamentos de dúvida sobre a bondade ou a existência de Deus. Também vem as tentações, que são impulsos para desobedecer a princípios éticos e espirituais, acusações e mentiras, ataques à identidade e autoestima do indivíduo, desânimo, sentimentos que visam paralisar a caminhada cristã. Como devemos combatê-lo? Bom, a Bíblia ela é uma especialista e sugere estratégias específicas para neutralizar esses ataques, usando o escudo da fé. E o que é a fé? Em Hebreus diz que a fé não é uma emoção. Está em Hebreus 11:1, fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Glória a Deus. A fé está baseada a fé não está baseada em ilusões ou otimismos. Quando Elias pediu para vir fogo dos céus, ele teve uma atitude de fé. Quando Daniel se confrontou com os leões, ele teve uma atitude de fé. Quando Jesus orou para os anjos que viessem, isso foi uma atitude de fé. A fé está alicerçada no sangue de Cristo, na justiça de Deus sobre a rocha sólida, sobre a esperança, que é uma âncora. Portanto, fé é um dom de Deus, não é uma ilusão ou uma emoção. A fé atua como uma defesa ativa que apaga as chamas dos dardos antes que eles causem danos. Glória a Deus. Então, se você precisa de fé, peça a Deus
A própria palavra fala que aquele que tiver falta de fé para pedir a Deus, que Ele dá liberadamente. O Senhor, Ele aumenta a nossa fé, Ele coloca a fé no nosso coração e nós possamos a viver diante da fé. Aleluia, glória a Deus. Também como nós devemos combater esses ataques, mergulhando na palavra de Deus. Aleluia. A guerra espiritual contra o povo de Deus é vencida se o povo de Deus estiver revestido das armaduras. Diz em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus, ela é fogo, ela esmiuça a pedra, a penha. A palavra de Deus desfaz qualquer equívoco, qualquer erro, porque ela é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Também devemos estar em constante oração. A oração ela é essencial para buscar proteção divina e força para resistir ao dia mau. Também devemos colocar o capacete da salvação, que é protegendo a nossa mente com a certeza da salvação. Ela vai ajudar a manter o autogoverno sobre os pensamentos. Também devemos ter um aprofundamento espiritual, que é evitar uma fé superficial e buscar conhecimento profundo nas Escrituras. Fortalece a resistência contra as estratégias malignas. Aleluia. Se você precisa de se revestir dessas armaduras, busque a palavra do Senhor, medita nela, medita na palavra do Senhor, que ela vai te capacitar, ela vai te guardar, ela vai te revestir, ela vai te renovar. E se nós, quando estamos meditando, o Senhor vai se revelando a nós e o Senhor vai nos ensinando qual a direção da nossa vida, o que devemos fazer. Quando Moisés morreu, que Josué foi assumir a liderança do povo de Deus, Josué estava temeroso, porque era um povo de coração duro, era um povo difícil de liderar. Mas Deus apareceu para Josué e falou que era para ele ser forte e corajoso, que ele estava com ele o tempo todo e que era para ele meditar na palavra de dia e de noite, para ter o cuidado de não pecar contra ela. Uma vez que Josué fez isso, Josué conseguiu dirigir o povo de Deus, porque ele estava na direção do Senhor. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, não tem como dar errado. Até pode vir os problemas, mas Deus é conosco, o Senhor passa conosco. O Senhor não isentou Daniel de ir para a cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. O Senhor não evitou que Jesus morresse ali na cruz do Calvário, que sofresse humilhação, apanhou. Deus não evitou isso, porque fazia parte do processo para que hoje nós tivéssemos vida. Jesus precisou morrer na cruz, mas Deus estava com ele o tempo todo. Então isso é ter fé, é ter a certeza das coisas que não se veem. Nós não vemos Deus, mas nós temos a certeza que Ele está conosco. É igual o vento, nós não vemos o vento, mas nós não o sentimos. Quando ele está forte, quando vem, que bate no nosso rosto, nós o sentimos. Igualmente, a presença do Senhor, nós não vemos, mas sentimos. E não vemos porque não temos a visão do mundo espiritual. Não temos visão do que se passa neste mundo, porque é muito forte, nós não temos condições de ver. Mas ele existe, ele é real. Igual o vento que bate em você, ele existe e é real. Da mesma forma, é o mundo espiritual, é os dardos inflamados. Às vezes, do nada, uma pessoa se levanta contra nós sem motivo nenhum. Isso é um dardo inflamado. Do nada vem alguém te atacando, falando coisas para você. Você está ali no seu caminho correto, fazendo as coisas certas, e vem alguém falando que está errado.
E isso é um dardo inflamado. Não ouça as vozes externas, ouça somente a voz de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Não deixe nada mais te tirar da direção de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.